O canal do Produtor TV continua a série de entrevistas sobre as principais ações do Sistema CNA-Senar em 2016 e vamos também apresentar as perspectivas para 2017. Hoje o nosso assunto é o trabalho da Comissão Nacional de Silvicultura. E para conversar comigo, eu recebo aqui no estúdio a assessora técnica Camila Braga. Bom dia, Camila. Seja bem-vinda. Obrigada. Camila, qual a importância da produção florestal brasileira em relação à produção mundial? Olha, a produção florestal brasileira em relação à produção mundial, nós temos hoje no país 7,8 milhões de hectares de florestas plantadas e no mundo nós temos 290 milhões de hectares de florestas plantadas. Essa área de florestas plantadas no país representa apenas 2,5% da área de florestas plantadas mundial, né? 5% dessa área está na América do Sul e no Brasil está a metade do que contém na América do Sul. Américas do Norte e América Central ocupam 15% da área de florestas plantadas no mundo, Europa 28% e na Ásia estão 45% da área total de florestas plantadas mundial, né? Aqui ainda tem, tu falou, aqui então essa questão aqui em relação ao Brasil, né? Qual é a área ocupada e como são distribuídos então os plantios? Esse é o retrato? Esse é exatamente o retrato, Lara. Nós temos 61% da área do país ocupada por vegetação nativa, que são as florestas nativas. 11,3% é ocupado pela infraestrutura, pelas cidades, e 27,7% o nosso setor, o setor agropecuário, ocupa com agricultura, pecuária e florestas plantadas. Porém, florestas plantadas ocupa apenas 0,8% desse montante de 851 milhões de hectares de área que nós temos no país. Acho que é um bom retrato para o mundo, né? É um bom retrato para o mundo. Com essa pequena área que nós temos, nós somos grandes geradores de emprego, geradores de renda, e o importante dizer também que as florestas plantadas ela é distribuída ao longo de todas as regiões do país. Então não há regiões que se destacam, porém há florestas plantadas em todas as regiões do país. É uma produção bem distribuída ao longo do país como um todo. Nesse retrato ainda tem uma continuação em relação a essa radiografia? Sim. Vamos ver qual é o retrato. Essa área, então, ocupada de 7,8 milhões de hectares, predomina os plantios de eucalipto, né, ocupando 72% dessa área. Esses são os dados mais atualizados que nós temos. 20% é ocupado pela cultura do pinus, né, e aí essa cultura do pinus ela é destinada para a produção madeireira e não madeireira. O pinus é a nossa cultura florestal que produz resina, que abastece a indústria de tintas. E 8% da área de florestas plantadas no país é ocupada pelas demais culturas, que aí nós destacamos algumas, que é a seringueira, a acácia, a teca, o paricá, a araucária, o pópulos e algumas outras culturas de menor importância. Então, esse é o retrato da produção florestal no país. Agora, como está então a evolução dos investimentos florestais no país? Vamos ver. Os investimentos florestais, Lara, nós temos um histórico, né, de projeção de 10 anos, de 2005 a 2015, e nós percebemos que até 2010 nós tivemos uma evolução, um investimento em média de 4 a 5% em crescimento em área ao ano. Porém, em 2011, a Advocacia Geral da União publicou um parecer impedindo novas aquisições de terras para estrangeiros no país. Isso gerou um agravante muito grande. Os investimentos florestais logo sentiram o reflexo desse impedimento, porque as grandes empresas, né, as grandes investidoras em florestas plantadas no país, elas têm capital estrangeiro, né? Então elas sentiram o impacto desse parecer, e aí você percebe que a partir de 2011, em seguida, o nosso investimento em florestas plantadas reduziu drasticamente, né? O novo governo federal está se estruturando
para que seja publicado um novo relatório para esse parecer da AGU. Nós temos uma expectativa que no próximo ano isso tenha solução, porém isso também gera um alerta para o setor rural, né, para os nossos produtores. Quando as grandes empresas, né, as que detêm grandes capitais, puderem adquirir novas áreas de terra no país, os produtores rurais eles vão precisar de uma organização para que a escala de produção das grandes indústrias não prejudique, né, ou não compita de forma tão agressiva com a nossa produção nas propriedades rurais, né, a nossa produção independente, a produção do produtor rural. Então, vai haver necessidade de uma organização muito grande dos nossos produtores rurais, e aí nós contamos, né, com os nossos sindicatos, com as nossas federações, vamos dar todo o suporte aqui na CNA, para que os produtores rurais eles estejam preparados, né, para continuarem investindo e continuarem sendo competitivos, né, com as grandes indústrias que têm escala de produção, e aí os custos de produção são muito inferiores por conta da escala de produção. Buscar um equilíbrio nesse mercado, né? Exatamente. E é interessante que os investimentos retornam justamente com essa mudança. Os investimentos retornam, existem muitas empresas aguardando a publicação de um novo parecer para que voltem a investir em produção no país, voltem a adquirir áreas e investir em novas indústrias aqui no país. Então, essas empresas estão aguardando e elas já sinalizaram positivamente e a expectativa é de que mais de 40 bilhões de reais sejam investidos assim que as empresas puderem adquirir novas áreas. Agora, Camila, além da restrição, né, à compra de terras por estrangeiros, alguma outra insegurança jurídica preocupa o setor? Infelizmente, sim. Vamos ver. Uma outra insegurança jurídica que tem assolado e tem prejudicado muito os produtores de florestas e também as indústrias de base florestal são invasões que têm ocorrido a cada ano, né? Grupos têm invadido fábricas, invadido propriedades rurais particulares e têm impedido e têm prejudicado a produção florestal em algumas regiões. Infelizmente, isso ainda acontece e na área florestal, a área florestal tem sido prejudicada com essas invasões. Eles não têm... a nossa maior justificativa é que nós temos uma área certificada de florestas plantadas em 40 milhões de hectares. Ora, se nós temos 7,8 milhões de hectares de florestas plantadas no país e 4 milhões são áreas certificadas, não há justificativa para esse tipo de invasão, esse tipo de agressão que as propriedades têm enfrentado. Além da nossa área certificada, nós temos a maior produtividade florestal do mundo. No país, nós temos uma produtividade de 40 metros cúbicos de hectares de floresta de eucalipto no mundo. Essa é a maior produtividade mundial. Países grandes produtores também de florestas, como Estados Unidos, como Canadá, Finlândia, eles têm a metade dessa produtividade que nós temos no país, né? Então, esse tipo de invasão, esse tipo de atitude de pequenos grupos não são infundados. Além disso, nós também somos o maior produtor de fibra de eucalipto do mundo, né? Então, as empresas estão investindo muito em tecnologia, em biotecnologia e, mais uma vez, esse tipo de atitude apenas prejudica os produtores rurais, prejudica a geração de emprego, prejudica a geração de renda né, no setor florestal e nas regiões que tem áreas florestais no país. Porém, isso infelizmente aconteceu esse ano, não só no sul da Bahia, como em outras regiões também, e isso infelizmente é uma insegurança jurídica que nós temos enfrentado anualmente. Camila, quais as culturas mais afetadas por essa restrição? Vamos lá então. Bom, a eucaliptocultura, que é a principal cultura, né, como nós já vimos, plantada no país, é a principal afetada pela restrição à compra de terras por estrangeiros e também é a cultura que é mais invadida por esses movimentos, como eu citei. Nós percebemos que pela evolução
dos plantios, dos investimentos em eucalipto ao longo, né, de 10 anos, nós percebemos uma queda, né, de investimento em 2011, quando houve o parecer da AGU, e no último relatório que nós temos, que são os dados mais atualizados, nós percebemos que de 2015 para 2014, a área de eucalipto no Brasil cresceu apenas 1,3%. Então isso é reflexo tanto da restrição à compra de terras, quanto das invasões que estão gerando insegurança no campo. Além da eucaliptocultura, os plantios de pinos também têm reduzido no país. Mais uma vez, a partir de 2011, esses plantios tiveram um baixo investimento, né? A área de pinos no país está caindo, né? Isso também se deve porque os plantios de pinos têm sido substituídos pelos plantios de eucalipto. Tá? E também nós percebemos que as outras culturas que nós citamos, como eu falei, seringueira, acácia, teca, elas também estão sendo prejudicadas. Também foram afetadas. Foram afetadas, estão sendo prejudicadas. Os investimentos que estavam, vocês percebem que em 2007 chegou a 23, quase 24%, né, de aumento de área, né, dessas demais culturas. Esse investimento vem caindo e a partir de 2010, 2011, nós percebemos uma redução também preocupante. Tem um fator que deve ser citado para essas demais culturas. Em 2011 e com reflexo em 2012, foi lançado o Plano ABC. E o plano veio com muitas novidades, com muito incentivo à produção dessas culturas, com baixos juros, porém, agora com os novos juros, né? Quando foi lançado, essas culturas, os investimentos dessas culturas, os juros incidiam de apenas 5%. Né? Então, os produtores se viram motivados a investir e a plantar. Porém, agora nos últimos planos agrícolas, os juros para plantio nessas culturas subiu acima de 8%. Essas culturas, elas produzem principalmente madeira, são culturas que têm um ciclo de produção de longo prazo, tem culturas que produzem por até 20 anos, então os produtores, eles não estão sendo mais incentivados a plantar, investir durante 20 anos com uma taxa de juros de 8% ao ano. Né? Então, isso também é um fator que tem agravado e que tem desincentivado a produção dessas culturas no país. Ok, Camila, nós vamos fazer um pequeno intervalo e nós já voltamos continuando com o Balanço 2016, perspectivas para 2017, hoje falando sobre o trabalho da Comissão Nacional de Silvicultura. É um instante só.